Você que acabou de estudar a Guerra Fria está preparado para a prova? Que tal fazer umas questões para testar e revisar o seu aprendizado e não ser surpreendido na hora do exame? É só ler comigo a questão, dar uma pausa, escolher a alternativa e avançar que eu lhe dou a resposta e comento rapidamente o gabarito. Vamos lá? Período iniciado na década de 1970 de relaxamento das tensões internacionais entre as superpotências, sem dissolver a bipolaridade básica da Guerra Fria, representou a construção de um patamar de entendimentos e acordos parciais entre Estados Unidos e União Soviética, abrangendo temas diplomáticos e estratégicos, notadamente no terreno do controle armamentista. Alternativa A, OTAN. Alternativa B, Pacto de Varsóvia. Alternativa C, DETAN. Alternativa D, Mercado Comum Europeu. Alternativa E, Plano Marshall. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa C. Conforme comentamos na aula, nesse momento as duas superpotências chegam a cooperar até mesmo no campo espacial. Lembram quando falamos do Acordo de SALT, que versava sobre limitação de armas nucleares? Esse período era conhecido como DETAN. Vamos à próxima? A nova Guerra Fria consiste esquematicamente no seguinte: os Estados Unidos desencadeiam uma corrida armamentista convencional e estratégica, cujo ponto máximo é a militarização do espaço pela IDS, ou Projeto Guerra nas Estrelas, que colocam em superioridade estratégica sobre a União Soviética e abala a economia soviética. A União Soviética, debilitada pelo aumento dos gastos militares e pelo embargo comercial dos Estados Unidos, e aliados, vê-se obrigada a limitar seu apoio às revoluções do Terceiro Mundo, como contrapartida para uma redução da pressão militar americana contra si. Assim, Washington e seus aliados mais militarizados, como Israel, Paquistão e África do Sul, poderiam sufocar os movimentos e regimes revolucionários surgidos na década anterior. Paralelamente, buscariam controlar seus aliados rivais economicamente bem-sucedidos, Europa e Japão, dividindo com eles o fardo dos gastos armamentistas e afastando-os da vantajosa cooperação econômica com a União Soviética e a Europa Ocidental. Daí a luta contra a construção do gasoduto Sibéria-Europa e a venda de tecnologia avançada aos países socialistas. Finalmente, os Estados Unidos tentariam abrir os países socialistas à penetração econômica ocidental, a qual aumentaria o controle sobre a política do bloco soviético e forneceria alternativas financeiras e comerciais para a superação da estagnação do sistema capitalista. Vicentini, da Guerra Fria à Crise, Porto Alegre, 1996, página 85. Segundo o autor, pode-se afirmar que, alternativa A, sem condições materiais de competir com a União Soviética, os Estados Unidos estimularam a penetração econômica e militar do Japão e da Alemanha Ocidental nos países periféricos, politicamente próximo do bloco soviético. Alternativa B. O projeto Guerra nas Estrelas levou a União Soviética a abandonar todos seus interesses no Terceiro Mundo, optando por uma estratégia geopolítica de ampliação de seu apoio à Alemanha e ao Japão. Alternativa C. A nova estratégia militar norte-americana foi muito bem sucedida, obrigando a União Soviética a retirar-se gradativamente do Terceiro Mundo e evitando que Japão e Alemanha Ocidental fossem satelitizadas pelos soviéticos. Alternativa D. Sofrendo o impacto das exigências da nova competição militar, a União Soviética recua de seu papel de potência de atuação mundial, diminuindo sua presença no Terceiro Mundo e tendo dificuldade para controlar e evitar a penetração capitalista dentro das fronteiras do leste europeu. A alternativa é: perdendo contato com as economias do Japão e da Alemanha Ocidental, a União Soviética intensifica relações comerciais com os países socialistas do Terceiro Mundo para que estes financiem a manutenção da cada vez mais sofisticada parafernália militar da lógica da Guerra Fria. Dê uma pausa, leia com calma, que vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa D. Conforme falamos na aula, a União Soviética estava presa ainda ao modelo fordista e também, devido aos custos de guerra, não tem condições de acompanhar a retomada da Segunda Guerra Fria. Afirmei metaforicamente que Moscou jogou a toalha. A perestroika e a glasnost espalharam-se entre os povos do leste europeu, ressentidos da dominação soviética e preocupados com as crescentes dificuldades econômicas.
Durante 1989 e 1990, os europeus orientais demonstraram sua insatisfação com a liderança comunista e exigiram reformas democráticas. O contexto histórico nos quais os termos perestroika e glasnost foram aplicados no texto diz respeito à alternativa A. Ao auge da Guerra Fria, quando a União Soviética e os Estados Unidos dividiam a influência política e ideológica entre Ocidente e Oriente. Alternativa B. A maior expansão militarista da União Soviética, quando seus cientistas enviaram o primeiro satélite espacial à Lua. Alternativa C. Ao levante das oposições contra a violência do governo stalinista, da qual resultou a queda daquele ditador. Alternativa D. Aos conflitos entre a União Soviética e o Japão socialista na disputa pelo controle da navegação militar no Oceano Pacífico. E alternativa E. A crise estrutural do Estado soviético, levando Mikhail Gorbachev a propor uma abertura política e uma nova orientação econômica na União Soviética para enfrentar os problemas nacionais. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa E. Somente a proposição E está correta. Perestroika e glasnost foram reformas na política e economia proposta por Mikhail Gorbachev durante seu governo, 1985-1991. Perestroika, ou reestruturação, consistia em acabar com a centralização econômica iniciada por Lenin após a Revolução de Outubro de 1917. Indicava mudanças na economia, na sociedade e no próprio socialismo. Para implantar a perestroika, o governo criou a glasnost, que significa transparência, visando aproximar a sociedade civil das decisões políticas. Essas reformas contribuíram para o fim da União Soviética. Vamos à próxima? Em 1991, ocorreu um dos mais significativos fatos da história recente, a extinção da União Soviética. Sobre este fato, é correto afirmar que 1. O estadista Mikhail Gorbachev, em 1985, assumiu o controle do Partido Comunista Soviético com ideias inovadoras. Entre suas maiores metas governamentais, Gorbachev empreendeu duas medidas, a perestroika e a glasnost. 2. A perestroika visava modernizar a economia russa com a adoção de medidas que diminuíam a participação do Estado na economia. A glasnost, transparência, estabelecia algumas liberdades políticas e direitos individuais. 3. A implantação dessas medidas trouxe uma série de consequências, como, por exemplo, a declaração da independência de países que compunham a antiga União Soviética, tais como Letônia, Estônia e Lituânia. Das proposições acima, A. Apenas 1 está correta. B. Apenas 2 está correta. C. Apenas 1 e 2 estão corretas. D. Apenas 2 e 3 estão corretas. E. 1, 2 e 3 estão corretas. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa E. Nesse caso, todas as afirmativas estão corretas. E aí, foi bem? Se não foi, não desanime. O importante é identificar seus erros, revisar e chegar bem mais seguro no dia da prova. Se esse vídeo foi útil para você, não saia sem dar um like. Se gostaria de ver mais vídeos como esse, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais. Ah, e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço!